Olá, olá, pessoal. Estamos aqui dando seguimento às nossas palestras. Infelizmente, na reta final já tivemos um dia cheio de conhecimento, mas o Wagner está aqui para quase fechar com chave de ouro, que a gente ainda tem mais uma, mas o palco é todo seu, fica à vontade. Obrigado, Jéssica. Obrigado a todo mundo. Prazer estar aqui falando com vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho, né, sobre monitoração de TI, coisa que é um assunto que faz parte do dia a dia de quem é profissional de TI. Só me apresentando, Wagner Fonseca. Eu sou profissional Linux, especialista LPI. Eu tenho mais de 20 anos de trabalho só na área com TI, com Linux, mais de 18 anos, e tenho trabalhado como sysadmin muito nos últimos anos. E eu sempre digo que monitorar a rede é ter capacidade de rede em geral, né, é ter capacidade de dar uma decisão. Você não toma decisão sem informação, e monitorar é importante. Só que muitas vezes a gente não tem como, implantar em certas redes, já me deparei com isso, um servidor. Não tem a máquina virtual pronta, não tem um servidor disponível. Então eu resolvi criar uma solução, né, dentro do possível, que fornecesse tudo o que eu precisava e ao mesmo tempo tivesse um custo muito baixo. E é por isso que eu estou monitorando toda a TI com o Raspberry Pi, para ser específico, com o Raspberry 3B, né, que é um dos mais baratos que tem aí, não é nem o 4. O 4 eu faria muito mais coisas. Então, dentro de um equipamento bem pequeno, barato, $35 você compra ele com fonte, com tudo, você consegue ter um servidor que vai gerar informações necessárias para monitorar a tua TI, vai monitorar tudo que você precisar. Basicamente, o limite do hardware permite que, eu já coloquei em órgãos como Departamento de Estrada e Rodagem aqui do Rio de Janeiro, e consegui monitorar mais de 100 ativos, tá? Na verdade foram 142 ativos, mas tinha muita impressora nisso aí. Então mais de 100 ativos, mas 100 hosts diferentes, com 10 a 15 serviços cada um. Então é um equipamento que aguenta bastante serviços, e se otimizado, né, então a gente pega um equipamento desse com um sistema e coloca ele o mais otimizado possível para que ele possa rodar só os serviços que a gente quer. Então, mostrando aqui um pouquinho, esse aqui é o meu equipamento, tá? Esse aqui é o meu local, não vou mostrar um do cliente. Então ele é um Raspbian, tá? Então é baseado em Debian, Raspberry Pi, com Raspbian 10, e ele tá aqui, tem 4 CPUs ARM, não está consumindo tudo, até porque eu tenho pouca coisa aqui, e consumindo pouco de memória, tá vendo? Aqui está na faixa dos 500 e poucos mega de memória. Eu estou rodando nele o Grafana, que gera esses maravilhosos painéis aqui. Eu estou rodando o servidor Raspberry, no Raspberry eu estou rodando o CheckMK, que é o servidor de monitoração, que ele usa o core do Nagios, só que diferente do Nagios, ele é gerenciado todo via web, então eu crio hosts, removo, gerencio tudo por aqui, sem precisar ficar mexendo em arquivo. Estou rodando também um servidor de VPN que integra esse meu servidor. Então eu mando esse Raspberry Pi na caixinha para o meu cliente, ele boota na rede, pega o DHCP, fecha uma VPN com o meu servidor, de lá eu consigo administrar tudo. Então, são todas soluções livres, soluções open source, que permitem que eu agregue valor aos meus serviços que eu vendo para os clientes e, ao mesmo tempo, melhore a TI do meu cliente. Então, por exemplo, eu tenho aqui, esse aqui é o meu que coloquei aqui, tá? Alguns servidores que eu tenho permissão para monitorar. Então, eu tenho o servidor de e-mail com Zimbra, que já está alertando, ele já sabe que essa partição aqui já está ocupando, tá? 1.79 tera, está com 100%, então eu já sei que está ruim, eu não preciso esperar daqui a uma semana ver que o backup que ele faz nessa partição, que é um stage, né, um backup para cá, depois para as fitas, que ele já está ocupando o máximo possível, tá? Eu sei que o sistema de arquivos aqui, tá, que ele está ocupando 3,30, já está ocupando também 83% do meu sistema, então eu sei que essa interface aqui está com tráfego menor do que deveria. Então eu tenho os alertas, eu tenho informação para saber o que está acontecendo na minha rede. Para mim, tá, o Wagner, que é o sysadmin, que é o cara da TI, que é o nerd atrás da tela, é simples você olhar para isso aqui e entender o que você tem, entender o que está acontecendo, né? Então clico aqui, eu vou ver aqui, ó, visão principal, eu tenho aqui todos os hosts, eu quero ver o que está acontecendo nos equipamentos. Nesse aqui eu só estou com esses 4 porque ele é para demonstração. Então, tem um servidor de e-mail, tá? Que é o Zimbra, que está lá, é um servidor de e-mail mesmo, tá? Tem mais de 600 e tantas contas, tal. Já está dando uns alertas, já estão dando alerta do próprio status do serviço, porque ele precisa sofrer manutenção. Ele está dizendo aqui quantas mensagens tem na fila no momento, ele me diz aqui quantos processos estão rodando, quanto de porcento eu estou usando. O meu disco, que é o mais preocupante no momento, é o disco,
porque ele já atingiu o limite. Então eu tenho informação para poder chegar para financeiro, chegar para a parte de, de, de compras, eu preciso de equipamento X, eu preciso de novos discos, preciso de novas fitas, preciso de novos processamentos. Então, posso comprar processador, vamos fazer uma mudança no hardware. Por quê? Então, eu tenho informação, eu tenho dados que me permitem chegar para dizer, olha, nós estamos com um crescimento de tantos por cento aqui. Então, esse crescimento de tantos por cento por dia, por exemplo, aqui, ó, o File System barra está com uma média de crescimento de 943 megas por dia, né, a cada 24 horas. Então, eu sei que em 365 dias, ele vai crescer 365 megas. Então, eu sei que nessa taxa, em 2 anos, esse disco aqui já vai estar com mais de 75%. Eu vou precisar de outro para o sistema. Então, eu consigo, com base nas informações geradas, e é um servidor bem leve, ó, está rodando aqui no meu Raspberry, tá? É um ARM, não é um processador de PC, não é um processador que você geralmente tem um Intel, Core i7, Core i5, não é um processador de servidor, tá? E tem 4 CPUs. Com esse cara, eu consigo fazer uma monitoração da rede, eu consigo gerar essas informações, consigo ter um servidor web para sustentar isso tudo, consigo ter um servidor de monitoração, que é o CheckMK, um servidor de painéis, de dashboard, de gráficos, que é o Grafana, e um servidor de VPN. Se estender. Então, eu vejo os processos que estão rodando, verifico aqueles que fazem diferença para o meu trabalho ali, aqueles que fazem diferença para o que eu vou utilizar, e vou retirando. Simplesmente foi isso. Eu fui olhando os processos e retirando com as ferramentas que o SystemD me dá. Então, eu consegui ver vários processos que consumiam recursos, que eram processos que, né, para um servidor que fosse fazer mais coisas, e fui tirando. Fui desabilitando os processos, removendo os programas para deixar aqueles que consumissem o mínimo possível. Então, o meu boot se tornou mais rápido e o meu consumo de recursos, né, os processos ativos, se tornaram menores, então eu consigo ter bem menos coisas rodando. A VPN, que faz a conexão com o meu servidor. Então, do meu servidor central, eu consigo gerenciar cada um dos Raspberry que eu tenho espalhado pelo Brasil. Não tem como eu mandar um equipamento de $35 para alguém e ainda pagar uma viagem para outro estado só para ir lá configurar. Isso não tem sentido. E às vezes não tem pessoas de TI que possam te fornecer uma máquina, um acesso. Com isso, eu consegui juntar a disponibilidade, porque ele está 24 horas disponível para mim, independente se a rede dele vai ter alguém lá ou não, então posso fazer manutenção, backup de madrugada, fazer a hora que for necessário. Consigo fazer a gestão de todo o parque de monitoração remotamente e consigo gerar painéis que são interessantes para isso. Então, no meu caso aqui, eu fiz um painel centralizado, tá? Eu botei todos os servidores juntos, inclusive esse aqui é um dos mais importantes, que é o monitor de temperatura. Isso eu já consegui resolver vários problemas de rede, sabendo a temperatura exata que cada equipamento estava dando. Então, a gente conseguiu descobrir que uma sala bem refrigerada, mais um processador mal acoplado no cooler, mal acoplado no sistema de resfriamento, vai gerar um problema, vai parar uma empresa. Então, se você sabe individualmente o que está fornecendo, lógico, você tem sensores individuais para cada processador, tem sensor de equipamento que funciona via rede, tem sensor que mede temperatura de sala, você tem SNMP, tá? Inclusive esse storage aqui ele é medido por SNMP. Você pode ver aqui que está com uma baixíssima taxa de transferência no momento. Eu vou botar esse servidor para trabalhar, enquanto a gente está falando aqui, essa taxa, é tudo em tempo real que está acontecendo, essa taxa vai aumentar, porque esse servidor vai começar a gerar tráfego, ele estava descansando no momento. Então, com equipamento pequeno, um equipamento relativamente barato, tá? Vamos fazer barato. Você montar um servidor é uma coisa, você montar um Raspberry com $35 e entregar isso para alguém, e no meu caso, como eu sou um prestador de serviço, como a empresa, ela vende serviços de TI, de gestão, a gente consegue agregar valor ao contrato e, em alguns casos, até melhorar o valor de contrato com o cliente, fornecendo um serviço que um equipamento desse, na primeira mensalidade, mesmo se você cobrar barato para você fazer a gestão da monitoração, isso independente do lugar do Brasil que você está, na primeira mensalidade o equipamento já está pago. O teu investimento feito fisicamente para entregar um valor para o teu cliente já está pago. Então, a gente consegue trazer não só a parte da informação, o que está rodando em cada um, então vou ver aqui na interface,
Eu consigo ver gráfico das últimas 4 horas, 25, os últimos 8 dias, dos últimos 35 dias do último ano. Eu tenho gráficos aqui guardados do último ano, para saber exatamente o que vem acontecendo ao longo do tempo. Então, tudo que esse cara consegue gerar um gráfico, eu consigo entregar para o Grafana, fazer um painel. Porque para a gente, como eu estava falando, para o sysadmin, para o nerd que fica atrás do computador, é fácil ele olhar para aquilo ali e dizer, olha, eu sei que é isso, sei que é aquilo, mas quando você vai entregar essa informação para alguém, olha aqui como é que a gente já mudou a velocidade, ó. Então já está no momento 13,8 megabytes por segundo. Enquanto a quantidade de entrada passou de 800 e pouco para 413 megabits por segundo. Então, eu que sou de TI, eu consigo entender as informações, mas quando a gente vai entregar um painel para um gestor, para alguém financeiro, para um pessoal que vai ficar olhando só a informação para ver se vai estar piscando alerta ou não, a gente precisa de algo gráfico, visível, bonito, arrumado. Olha aqui, ó, a temperatura do equipamento, como já passou. Então já começou a me alertar, porque eu coloquei o alerta aqui para cima de 80 graus, tá? Lógico que dá para trabalhar mais, é um processador, é feito para isso, mas a gente tem essas informações em tempo real para saber como medir a tua rede, como tratar os acontecimentos. A partir daqui eu vou tratar, olha, ele está trabalhando muito acima de 80. Se ele está trabalhando muito acima de 80, eu preciso ver por quê. Realmente eu estou usando esse processamento todo? Realmente eu estou usando esse recurso todo? Se eu estou usando, por que eu agora posso dividir isso para outra máquina? Então eu posso tomar decisões. Ah, não, ele fez pico de 80 2, 3 vezes no dia. Enquanto a gente está rodando um processo, se é um banco de dados, uma query muito grande. Então, eu comparo isso com o período do dia que está acontecendo. Tá? Eu, no caso aqui, eu estou com as última hora, eu posso fazer assim, até as últimas 24 horas aqui, eu gerar meus gráficos baseados nisso. Eu posso fazer os gráficos aqui, olha como é que muda a questão do uso da CPU, dos equipamentos. Tá? Eu posso fazer meus gráficos baseados nos últimos 30 minutos. Tá? Eu preciso de informações mais recentes para tomada de decisão. Esse aqui eu estou baseado acontecendo agora, tá? É a última informação viável, tá? A última informação gerada pelo coletor. Os equipamentos que são sistemas operacionais, eu estou usando o coletor. Equipamentos que são baseados em SNMP, eu estou usando o SNMP. Então, eu posso coletar por ping, por SNMP, posso coletar quando a rede cai, ele precisa voltar, ele perde e volta, tá? Eu preciso coletar SNMP, posso coletar equipamento de rede, posso coletar impressoras, dados de, inclusive até se está faltando papel, a impressora informa isso. Então, você consegue saber o que está acontecendo na tua infraestrutura. Se o equipamento está na rede, se gera informação, você consegue obter essa informação, consegue fazer gráficos com ela. Então, é possível hoje você ter um custo bem baixo e, ao mesmo tempo, gerar informação suficiente para que a tua empresa possa crescer de forma clara, crescer de forma direta, né? Então, eu posso subir sem ter percalços no caminho aí em relação a como eu estou crescendo, por que eu estou crescendo. Né? Então, por que eu preciso gastar? Por que eu preciso investir? Por que eu preciso trocar equipamento? Se você tem informação e essa informação ela é mensurável, se é uma informação como aqui, ou uma informação que é contínua, eu consigo ter ao longo de um período, tá, o crescimento dessa informação. Então, eu sei que há 6 meses atrás eu consumia 1/3 disso, eu sei que há 1 ano atrás eu consumia metade disso, então eu sei que nos últimos 2 meses eu passei a consumir mais recursos, passei a ocupar mais espaço, então eu consigo prever quando eu vou ter que investir, eu consigo prever mais ou menos quanto eu vou ter que investir, pelo menos em termos de recursos. Né? Então, eu preciso de aumentar de 2 teras o meu storage a cada 6 meses, porque o meu crescimento faz com que em 6 meses eu ocupe quase 1,6 teras. Então, eu preciso aumentar isso. Esse aqui, ó, ele não ouviu a informação e achou que ia conseguir reduzir o tamanho do backup. Muito difícil você fazer isso. É igual você comprar uma calça, eu vivo isso, tá? Você compra uma calça, um número menor e diz, não, eu vou emagrecer para caber. Isso não vai acontecer. Então, você não vai comprar HD menor e reduzir o backup. Como eu não cabo nas calças menores do que meu número. É mais fácil eu me expandir do que eu me reduzir. Então, tendo essa informação, sabendo gerenciar essa monitoração, você consegue, com equipamento, voltando, simples, de baixo custo, tá? E se otimizado, se você prestar atenção em gerenciar os processos corretos, retirar tudo que não precisa, ele consegue te entregar a performance necessária para poder fornecer o teu servidor de monitoração,
tá? Aquele que vai monitorar vários equipamentos da rede, como eu falei, um desses consegue trabalhar tranquilamente com 60, 70 hosts. Eu já consegui trabalhar com mais de 100, mas eu reduzia a quantidade de informações que eu estava monitorando individualmente. Mas 50, 60 hosts com 10 a 15 serviços, isso aqui funciona perfeitamente. Equipamentos melhores, como o Raspberry 4, ainda consegue te trazer mais performance, ainda consegue te dar mais recursos ainda. Então, monitorar a TI, conseguir extrair informações de como está o uso do teu file server, como está o uso dos teus servidores internos, como é que está o uso do link. Então, eu chego aqui, por exemplo, vou voltar aqui para o meu painel principal. Então, eu quero ver aqui, por exemplo, a questão de como está a disponibilidade. Eu posso saber como é que está a disponibilidade desse servidor aqui, tá? Se ele está me entregando se ele está me entregando o tempo que eu espero que ele esteja funcionando, o tempo que eu espero que ele esteja no ar. Aqui, ó. Então, eu posso ver aqui, então, olha, esse cara está me entregando, ó, ok, quanto tempo esse serviço esteve funcionando? 47%. Então, se eu estou monitorando um link, por exemplo, que diz que eu estou pagando pelo link, às vezes 3, 4 mil reais, e ele me diz que ele me entrega 99,999%, e eu descubro que o cara está me entregando 40% do link, com certeza eu vou rever esse contrato. Com certeza eu vou ter que trocar essa informação aí, porque, olha, você está me vendendo uma coisa que você não me entrega. Mas como é que eu sei isso? Como é que eu posso provar isso para o fornecedor do serviço? De que ele não está me entregando aquilo que eu estou comprando dele? Monitorando. Só monitorando você consegue trazer essas informações. Só monitorando você consegue saber. Então, essas máquinas aqui, por exemplo, elas são máquinas locais. Algumas param durante o dia, outras não. Mas como é que eu sei o que está lá? Esse cara aqui está 100% do tempo em contato. Se o servidor estiver ligado, se o servidor de monitoração, meu Raspberry, estiver ligado, ele vai ter contato 100% do tempo. Então, esse cara aqui só funcionou 47% do tempo. Esse aqui só funcionou 14%. Então, o meu resumo geral de como a minha TI está indo é isso aqui, ó. Não disponível, tá? Ou seja, período em que eu não consigo obter informação, e eu tenho o down, período em que eu tenho como obter informação, mas não há resposta desse host, ou não há resposta do serviço. Eu consigo monitorar com agente instalado, né? Com SNMP, sem agente, eu consigo monitorar com CheckMK nuvem, eu consigo monitorar AWS, inclusive para ver custo, eu consigo monitorar isso sem agente, né? Você cria uma coisa chamada aplicação, você cria um app dentro do AWS, esse app tem uma chave, essa chave você importa para o CheckMK, é quase o mesmo passo no Azure, tá? Da Microsoft. E ele consegue monitorar sem que tenha nenhum agente instalado. Então, ele monitora aquelas informações que você geralmente vê no painel da AWS, vê no painel do Azure, você consegue monitorar, você consegue saber diretamente aqui. Então, você consegue também juntar os seus recursos de nuvem num lugar só para poder saber as informações. Então, quanto mais você puder saber informações, quanto mais você puder gerar dados para tomar decisões, melhores serão as decisões que você vai tomar. Então, deixo aqui a minha pequena contribuição, né? A gente tem um tempo bem curtinho, que é que você tem como monitorar a sua rede. Hoje em dia, dizer, não dá porque eu não tenho servidor, eu não tenho máquina virtual disponível. Não, vou fazer em VM, máquina virtual. Ou então as máquinas que eu tenho são antigas, não tem recurso. Olha, eu estou monitorando o Raspberry 3B. Raspberry 3B já é velho, já tem alguns anos, porque o Raspberry 4 já saiu, já tem alguns anos. Então, se eu tivesse Raspberry 4B, eu diria que você faria 150, né? Se for com 8 GB, você faria 150 hosts, tranquilo sendo monitorados aí. Cada host com 10 a 15 serviços pelo menos. Então, eu estou com o Raspberry 3. É uma coisa bem antiga, o processador RMV7, nem RMV8. Então, eu tenho como monitorar, eu tenho como gerar informação, eu tenho como transformar a minha TI numa TI que gera dados, que fornece apoio para o funcionamento da empresa. Então, acho que deu para demonstrar bem rápido, né? Aquilo que a gente tem um tempo curtinho, mas deu para demonstrar bem aquilo que a gente pode fazer com poucos recursos utilizando open source. O open source tem essa capacidade não só de prover softwares e outras soluções que você pode usar, inclusive o hardware, né, que é o Raspberry Pi,
mas também de prover a capacidade de você personalizar isso ao nível que te interessa. Eu tirei tudo que não precisava desse sistema e deixei só os softwares necessários para que ele fizesse a função de servidor de monitoração. Com isso, eu consegui botar tudo isso no Raspberry e, ao mesmo tempo, ter alguma folguinha, né? Como vocês podem ver aqui, ainda tem espaço para a gente fazer ele rodar mais. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, quiser fazer alguma pergunta, estou disponível para deixar esses últimos 5 minutos aqui para vocês perguntarem. Eu tenho escrito vários artigos, tá? Eu tenho artigos escritos sobre depois a Jéssica vai botar meu site aqui. Eu tenho artigos escritos sobre CheckMK, sobre monitoração, sobre isso tudo, tá? Eu tenho vídeos também. Desirê, é um prazer estar falando com você, né? Você está me ouvindo aí? Então, tenho. Indico tutorial. No próprio site do CheckMK tem, tá? O material, mas ele é um pouco confuso na hora de apresentar informações. Mas tem vários materiais lá em português. Eu mesmo já escrevi alguns, tá? Lá no meu site eu tenho os links para os materiais que eu já escrevi sobre CheckMK. Eu escrevo sobre CheckMK há alguns anos, tá? Pelo menos 10 a 12 anos eu já escrevo sobre 10 anos eu escrevo sobre CheckMK. Então eu uso, né? Desde que ele era só uma interface para fazer em cima do Nagios e desde que ele virou uma ferramenta completa. Hoje em dia é muito mais fácil instalar. Antigamente a gente tinha que fazer uns 5, 6 passos diferentes, cada passo fazendo configurações, tá? E aí eu consigo hoje, com um executável pronto, .deb, .rpm, né, fazer essa instalação completa. Eu estou usando duas, né? O CheckMK para fazer a monitoração e o Grafana para fazer os painéis, tá? CheckMK, esse aqui, ele é muito usado lá fora, tá? O próprio CheckMK está fazendo esse fornecimento de informação para o Grafana, tá, Caleb? Eu uso o PNP, tá? Eu uso o PNP, que é o plugin que gera os gráficos para o CheckMK e faço ele fornecer informação para o Grafana. Direto, sem precisar de um intermediário de banco de dados. Então, o PNP entrega para um e para outro. Basicamente, o que vira gráfico no CheckMK vira gráfico no Grafana. Só que o Grafana eu personalizo de N jeitos, né? Tem vários tipos de formas de gerar os gráficos, os dashboard rotativo e tudo mais. Ele é muito mais completo na hora de você fazer algo apresentável. Tá aqui o meu site, aí já está aí para vocês, tá? Quem quiser aparecer lá no YouTube, no Instagram, no Facebook, a gente bate um papo. E tem os links também, tá? Para os artigos que eu escrevo. E se tiver dúvida, só me achar que a gente, de um jeito ou de outro, acaba te ajudando aí. Pessoal, obrigado pela participação, obrigado por quem está aí aguentando a minha rápida explicação até agora. E curtam bastante, porque ainda tem muito Latinoé para acontecer. Latinoé é um evento sensacional. Eu convido vocês a estarem presentes no ano que vem. Eu convido vocês a estarem lá trocando essa informação diretamente comigo, com um monte de outras pessoas, porque faz muita diferença. Cada vez que eu vou na Latinoé, eu aprendo muito mais coisas. Eu sou pequenininho, mas cada vez que eu vou na Latinoé, eu cresço mais um pouquinho. Meus horizontes se ampliam. E foi muitos anos atrás, num evento que eu acabei chegando a esse software, e esse software me forneceu bastante recursos para trabalhar com monitoração. Muito antes de Zabbix e outros aparecerem por aí, eu já conseguia fazer com CheckMK coisas que o Nagios me dava muito trabalho para fazer, que Nagios é tudo em texto, o CheckMK me forneceu interface, né? Depois de um tempo, você quer que as coisas sejam mais simples para você trabalhar, para que você tenha mais produtividade, que você consiga espalhar mais o teu trabalho. Pessoal, obrigado aí pela participação, obrigado a todo mundo. Obrigado, Jéssica, aí, que me aturou essa semana aí, fazendo teste e tudo mais. E eu espero que a gente esteja assistindo as outras palestras juntos também. Obrigado.